Será que as galinhas são inteligentes? Elas sabem enganar as outras galinhas? Será que elas conseguem saber qual o papel delas mesmas dentro da hierarquia da qual elas fazem parte? Vamos conhecer um pouco mais do intrigante mundo das galinhas. E, caso você ainda não conheça os nossos outros vídeos falando sobre comportamento animal, explorando muito mais sobre esses aspectos animais e trazendo mais curiosidades da biologia, depois confira os nossos outros vídeos, que eu também vou deixar linkado alguns aqui no nosso canal. E se inscreva aqui, caso ainda não seja inscrito, para não perder os nossos vídeos que saem sempre às segundas e sextas-feiras, trazendo muitos outros conteúdos como este para você. Eu sou o Jordan e esse é o canal Eterna Busca. As galinhas, elas são interpretadas de modo errôneo como não tendo a maioria das características psicológicas que nós reconhecemos em outros animais inteligentes. Elas normalmente são consideradas como possuindo uma inteligência baixa em comparação com outros animais. As galinhas domésticas, elas descendem das aves selvagens vermelhas, os galos. Elas são consideradas uma subespécie das suas contrapartes selvagens, que habitam as bordas de campos, bosques e matagais da Índia e sudeste da Ásia. A domesticação da ave selvagem foi bem estabelecida há pelo menos 8.000 anos, mas os estudos moleculares sugerem que talvez essa domesticação tenha começado há 58.000 anos. Apesar da sua longa história de domesticação, as galinhas domésticas permaneceram semelhantes às suas contrapartes selvagens. Apesar da recente criação muito intensa que elas vêm sofrendo, e também da constante manipulação genética que nós fazemos com elas, essas mudanças genéticas e seleções, elas são direcionadas para características de produção, como maior postura de ovos, mais crescimento, e não relacionado a questões comportamentais, como nós já falamos aqui em outros vídeos sobre os comportamentos afetam fortemente a evolução daqueles indivíduos. Especialmente como nós vimos na evolução dos gatos também, né? Como é que o processo da seleção e da influência que nós fizemos sobre a fisiologia dos felinos. Não há evidências, por exemplo, de que as habilidades cognitivas ou perceptivas das galinhas domésticas tenham sido substancialmente alteradas pela nossa domesticação. É interessante notar que a maioria dos animais domesticados para alimentação, como é o caso dos porcos e das galinhas, são comportamental e cognitivamente muito semelhantes aos seus ancestrais selvagens, porque eles são selecionados para essas características físicas, como maior crescimento, mais fecundidade, mais porcentagem de gordura corporal. Isso contrasta com os casos de cães e lobos, que eles compartilham várias características entre si, né, entre os cães e os lobos. Mas, como os cães foram selecionados como companheiros de nós humanos, eles são muito diferentes em questões comportamentais e cognitivas dos lobos. Os grupos sociais das galinhas selvagens e das galinhas domésticas ou de vida livre consiste de um macho dominante e uma fêmea dominante, e os subalternos de ambos os sexos, e também dos pintinhos daquele grupo. Em sua área de vida, eles têm os dormitórios que eles costumam ocupar. Inclusive, as galinhas também dormem no alto das árvores, caso você não saiba. Curiosamente, apesar do fato de que a domesticação tende a tornar a maioria dos animais menos agressivos com os predadores em potencial, isso faz parte de um processo que nós já falamos aqui no nosso canal, que é o processo da cascata de autodomesticação, que conforme os animais e nós mesmos humanos vamos sendo domesticados ou domesticamos os outros, essa tendência a ser menos agressivo também é selecionado. Mas algumas raças de galinhas domésticas são muito mais agressivas do que as aves selvagens. A ideia da psicologia das galinhas é estranha para a maioria das pessoas, mas nos últimos anos, numerosos estudos mostraram que não há uma linha clara entre a inteligência e a complexidade das aves e dos mamíferos. A inteligência complexa ela é encontrada em pássaros, mamíferos e até em peixes. Dessa forma, os cérebros das aves eles foram historicamente vistos como mais simples e primitivos do que os mamíferos. No entanto, essa suposição sobre o cérebro das aves
foi derrubada por estudos mais recentes que mostram que existem muitas semelhanças funcionais nos cérebros dos pássaros e dos mamíferos, que permitem habilidades cognitivas semelhantes nos pássaros e nos mamíferos. Em particular, o prosencéfalo aviário, que é a parte do cérebro envolvida na resolução de problemas e também em outras capacidades cognitivas mais superiores, é na verdade derivada do mesmo substrato neuroanatômico do prosencéfalo de nós mamíferos, que fornece ainda mais evidências para as capacidades cognitivas semelhantes que as aves têm com os mamíferos. Nessa imagem, vocês podem perceber que essa estrutura em verde do lado que está mostrando o cérebro das aves é o prosencéfalo. Do outro lado, nós temos o esquema do nosso cérebro humano, e vocês podem ver que essa parte em verde é o equivalente a esse prosencéfalo das aves. Vamos ver agora também algumas outras características das galinhas que você pode perceber da sensibilidade do modo delas de perceber o ambiente. As galinhas, elas são muito sensíveis ao toque e a sua pele contém vários tipos de receptores para temperatura, pressão e dor. O bico da galinha, como em todas as aves, ele é um órgão sensorial muito complexo com numerosas terminações nervosas. O bico delas não serve só para agarrar e manipular os itens alimentares, mas ele também é usado para manipular objetos não alimentares, quando elas estão montando o ninho, explorando o chão, bebendo, alisando as penas. Também é usado o bico delas como uma arma nos encontros que elas têm defensivos ou agressivos com os outros indivíduos. Na extremidade do bico delas está um agrupamento especializado chamado de mecanorreceptores, que são muito sensíveis. E eles permitem às galinhas fazer discriminações táteis, entre as coisas que ela está tocando, muito finas. É desnecessário dizer que qualquer ferimento que elas tenham no bico é muito doloroso. As galinhas, como a maioria dos pássaros, dependem altamente das habilidades visuais bem desenvolvidas, que permitem com que elas foquem a imagem que está perto delas e também a imagem que está longe. Tudo isso ao mesmo tempo e em diferentes partes do seu campo visual. Elas possuem uma visão com uma gama de cores maiores do que a nossa humana. As galinhas, elas também podem detectar sons de baixa frequência e de alta frequência, e em uma variedade de níveis de pressão. A sua aptidão para sons de baixa frequência pode incluir também a capacidade de detectar sons que nós humanos não podemos ouvir. As galinhas possuem um sentido de olfato e de paladar também muito desenvolvido, justamente por essa característica do bico que contém muito mecanorreceptores. Finalmente, como alguns outros pássaros, as galinhas, embora nem todas as raças, possuem a capacidade de detectar e também de orientar-se por meio dos campos magnéticos. Todas essas capacidades aqui descritas entram em jogo quando nós queremos avaliar as capacidades cognitivas da galinha, a sua inteligência. As galinhas possuem uma autoconsciência da sua própria posição dentro de uma rede social. Esse tipo de consciência, que é a consciência do papel que aquele indivíduo ocupa no meio social que ele vive, exige que o indivíduo tenha uma noção de si mesmo. Esse fenômeno é o fenômeno que está por trás do surgimento da mente, como nós já abordamos aqui no nosso canal, na qual eu falo sobre essa teoria da mente, que dá origem à mente dos primatas, que também é um vídeo muito legal e muito necessário, e eu vou deixar linkado para vocês conferirem em maior profundidade esse tema, que é muito fascinante. Em um estudo para analisar a capacidade de autoavaliação que as galinhas têm, os pesquisadores colocaram as galinhas em pares ou então em tríades. As galinhas elas formam hierarquias estáveis quando elas são expostas a um novo indivíduo. E se você ainda não viu o nosso vídeo sobre hierarquia, como é que as hierarquias podem afetar a vida dos indivíduos, vou deixar linkado aqui também nos cards para vocês conferirem, que é um vídeo muito legal. Os autores, eles queriam determinar como é que as galinhas usam as informações sobre as relações entre as outras galinhas para poder avaliar sua própria posição dentro da hierarquia, quando ela vai confrontar um novo indivíduo que acabou de chegar.
Em um experimento, as galinhas testemunharam um indivíduo, uma galinha, né, que elas conheciam e que era de uma posição dominante dentro da hierarquia, que foi derrotada por uma galinha estranha que elas não conheciam. E em seguida, essas galinhas que só viram a cena foram apresentadas a esse estranho que venceu a galinha dominante. Essas galinhas, depois de ver o indivíduo dominante do grupo delas, que elas conheciam, sendo derrotadas por aquele estranho, elas não desafiaram esse novo indivíduo que chegou no grupo. As ações delas indicam que elas entenderam que se esse estranho pôde derrotar a galinha dominante do grupo delas, então elas não vão derrotar aquele estranho se elas entrassem em um confronto com ele. Já numa outra condição, as galinhas observaram uma galinha dominante que elas conheciam derrotar um estranho. Nessa situação, as galinhas, quando esse estranho entrava em contato com elas, que só estavam assistindo, na metade das vezes elas atacavam esse indivíduo estranho que chegou, porque elas entenderam que se o dominante derrotou ele, elas podiam ter alguma chance se elas o confrontassem. A proporção de vezes que as galinhas se aproximavam dessa galinha estranha corresponde às vezes se elas viam ou não aquele estranho sendo derrotado pela galinha dominante do grupo dela. A comunicação da galinha, ela consiste em um grande repertório de pelo menos 24 vocalizações muito diferentes, bem como outras exibições visuais que elas fazem. Mas a sofisticação da comunicação das galinhas vem à tona quando se examina como é que essas vocalizações elas são usadas e também as capacidades cognitivas que aparentemente as galinhas dependem para fazer essa complexidade de comportamento. Quando são mostradas animações geradas por computador de predadores naturais, os galos emitem sons de alarmes diferentes. Por exemplo, quando são mostrados predadores aéreos, uma ave de rapina voando bem alto, eles dão um tipo de alarme, um sinal. Range all over the place. I would supervise it. Chasing them all over the yard. There you go. There's a. Want to know what's good about a rooster? You hear that? He lets that noise go. If there's a hawk or something in the area, if you see. E quando é mostrado um predador terrestre, por exemplo, um guaxinim, eles dão um outro tipo de alarme. Essas chamadas de alarme, esses sons de alarmes que as galinhas fazem, elas são mais fortes quando um grande falcão aparece no céu com um movimento rápido. As respostas diferenciais para cada tipo de predador mostram que que o grupo conhece a chamada para cada um deles. Dessa forma, as galinhas que recebem essas chamadas, elas reagem a elas de maneiras específicas e adequadas, mostrando que cada chamada tem um significado igual para todos os indivíduos do grupo. Se está vindo uma ameaça do céu, elas vão correr para um lugar que elas possam se cobrir. Se está vindo uma ameaça terrestre, elas vão para um local mais alto, elas tentam fugir dele. Então, o tipo de chamada evoca comportamentos específicos. Além dos gritos de alarme, os machos também gritam para comer quando eles encontram alguma comida. Eles combinam essas chamadas com movimentos rítmicos que envolvem pegar e lançar o pedaço de comida repetidamente no chão. Esse tipo de comportamento ele é chamado de tidbitting. E esse comportamento vocês podem ver nesse vídeo bem interessante no qual o galo está exibindo justamente esse comportamento. They don't know, honey.
Essa exibição, ela é bastante alta, ele faz um som bem alto. E ela é característica de cada galo. Cada macho tem uma característica única. Ele tem alguns sons específicos que ele é identificável, que pertence a esse ou aquele galo. Essa exibição, elas também está envolvida nas complexas relações sociais que acontecem para dentro do grupo social que elas fazem parte. E as galinhas, elas usam essas formas, esses chamados que os machos fazem, para saber quais dos melhores machos que estão oferecendo comida e também os melhores machos para acasalar. Porque o vigor da chamada, o tanto que ele chama, a altura que ele chama, está correlacionado com a qualidade da comida. Quanto melhor a comida, quanto mais a comida, mais ele vai chamar, porque maior a probabilidade da fêmea chegar também. Os anos de trabalho experimental na comunicação das galinhas mostram que ela é muito mais complexa do que se pensava originalmente, sugerindo uma existência de consciência cognitiva, flexibilidade e capacidades ainda mais sofisticadas como a tomada de perspectiva e também do que é chamado engano intencional ou tático. Vamos ver um exemplo desse engano que elas fazem. Voltando àquele exemplo do display do tail beating, daquele comportamento que os galos fazem, algumas partes dos componentes vocais desse chamado, e também do tipo de comportamento, né, que eles estão fazendo, é típico de todos os machos fazem. Pegar a comida, jogar no chão, alguns sons. Isso vai indicar que o macho viu a comida, achou uma comida e está chamando as galinhas para virem comer com ele. Isso, porém, pode ser usado pelos machos subordinados em seu benefício. Lembrando que uma sociedade de harém, que é o caso que as galinhas vivem, que existe um macho dominante e várias fêmeas, e também existem galos que não reproduzem dentro daquele grupo, é só o galo dominante que pode reproduzir com as galinhas. O macho subalterno não pode. Os machos dominantes, que ouvem os machos subordinados dando a exibição de petisco, muito frequentemente eles atacam esses machos e afastam eles de onde a comida está, porque o macho dominante não vai deixar que o macho subordinado copule com as galinhas. Para minimizar essa concorrência, os subordinados eles tendem a omitir os comportamentos vocais mais únicos de cada um e se restringir somente aos movimentos de exibição visual. Então, o que alguns machos subordinados fazem? Ao invés deles emitirem a exibição vocal que chamaria a atenção do macho dominante, eles só chamam a galinha fazendo o comportamento, sem fazer barulho. Se os machos subordinados percebem que o macho dominante está distraído com alguma coisa, aí ele adiciona o canto ao comportamento. E isso vai atrair as fêmeas que estão por ali só espiando de butuca, e aí ele consegue copular com ela. Outro aspecto interessante das galinhas é que as galinhas ingênuas, que não sabem fazer uma determinada coisa, quando elas assistem uma galinha treinada a realizar alguma tarefa, elas são capazes de executar corretamente com mais frequência do que aquelas que assistiram uma outra galinha que também não sabia o que fazer. Entre os membros da mesma espécie, a identidade e o status social da galinha que elas estão assistindo fazer aquele comportamento é muito importante. Porque as galinhas, elas aprendem com os indivíduos dominantes muito mais do que com os subordinados. Porque como nós vimos no nosso vídeo já falando sobre a fofoca,
na evolução, a tendência a prestar atenção nos indivíduos que estão numa posição hierárquica acima da nossa é muito grande. Porque observando como é que esses indivíduos que estão numa posição mais alta se comportam, nós vamos entender qual é o nosso papel e como nós devemos agir ali, que é o mesmo caso das galinhas. Além disso, esse efeito não se baseia no fato de que os indivíduos dominantes desempenham a tarefa melhor do que os subordinados. Em vez disso, parece basear no fato de que mais atenção é dada aos indivíduos dominantes do que aos outros indivíduos, como eu acabei de demonstrar aqui, né? Nós percebemos que nas galinhas, assim como em outros animais, esses fatores sociais, eles vão mediar os fatores de aprendizagem de uma forma muito complexa. Como em outras áreas, as habilidades de comunicação das galinhas fornecem evidências de semelhança com outras espécies sociais complexas e altamente inteligentes, incluindo nós primatas. E quanto mais nós conhecemos da inteligência e capacidade cognitiva de outros animais, mais nós podemos valorizar e prezar pela diversidade da vida de todos os animais e seres, respeitando-os e permitindo que eles possam expressar os seus comportamentos naturais. E se você conhece alguém que gosta de galinha, que quer saber um pouquinho mais desse mundo fascinante delas, sobre esse mundo da inteligência, entre várias outras coisas curiosas que nós vimos aqui, mande esse vídeo para essa pessoa, compartilha nos grupos do WhatsApp, para ajudar que a gente chegue cada vez mais pessoas e que nós estejamos sempre trazendo conteúdos legais para vocês aqui no nosso canal. Por isso, se inscreva para não perder os nossos vídeos que saem toda segunda e sexta-feira. Vejo vocês no nosso próximo vídeo e até mais!